Olá, boa noite. Checando aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Checando o áudio, checando o vídeo. Me digam aí se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Eu tô olhando meu cabelo aqui, está bizarro hoje. Eu peguei uma chuva e o cabelo ficou uma coisa de louco. Bom, gente, tô vendo os nomezinhos conhecidos, mas para quem não me conhece, eu sou Luciana Guiar, sou psicóloga, mestre em psicologia, psicoterapeuta Gestalt terapeuta, coordenadora do Dialógico, núcleo de Gestalt terapia no Rio de Janeiro, e tô toda quinta-feira por aqui fazendo o que eu denomino de mini live, que nem sempre é muito mini, às vezes a gente faz uma contagem regressiva aqui no Instagram, porque ele ameaça cortar a transmissão, mas usualmente a gente se encontra aqui na quinta-feira para conversar um pouquinho sobre temas relativos à psicoterapia de crianças, mais precisamente a psicoterapia de crianças que tem como fundamento a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu acolho, a abordagem que eu escolhi há alguns anos, a abordagem que eu continuo estudando e agora, não agora, né, gente, há algum tempo, quem acompanhou as duas últimas lives, acompanhou os meus causos, as minhas histórias a respeito da psicologia, da psicoterapia, da Gestalt terapia, do começar na clínica, do começar atendendo como psicoterapeuta, e eu compartilhei aqui uma série de coisas com vocês da minha vida. Acho que chega, né, gente? Eventualmente eu vou lembrando de umas histórias e vou contando para vocês. Senão, essas mini lives, elas vão virar causos de Luciana Guiar. Eu digo para vocês que eu tenho a história, que eu tenho assunto, porque eu sempre brinco que eventualmente, talvez quando eu ficar um pouquinho mais velha, eu vou escrever um livro assim de causos e pérolas, porque existem muitas, né? Mas hoje, né, deixa eu parar de conversa fiada aqui e dizer para vocês sobre o que eu vou falar. Hoje a minha mini live será mini mesmo. Hoje eu tô com um pé aqui e um pé já em casa, que o meu filhote está doente, eu tô meio preocupada, não tô querendo sair daqui muito tarde. Então, o que eu vou fazer é responder uma pergunta. Vocês amam, né, me fazer perguntas. E eu amo as perguntas. Senão eu não colocaria caixinhas de pergunta nos stories, como muitas vezes eu coloco, convidando vocês a perguntarem. E, eventualmente vocês me perguntam coisas que eu não consigo responder nos stories, porque seria praticamente uma aula, seria um curso de 3 meses, e aí eu não tenho como responder. Eventualmente vocês me fazem perguntas no direct, e aí, dependendo da pergunta, eu respondo individualmente. Tem outras perguntas que eu escolho responder publicamente. Essa semana eu entrei ao vivo, foi anteontem, se eu não me engano, foi, né? Foi anteontem, foi segunda-feira, a gente não me lembro mais. Mas eu entrei ao vivo para responder uma pergunta que eu achei bem legal, né? De uma participante aqui do perfil que estava grávida
e me perguntou a respeito do que fazer em relação aos clientes, etc. E a live não ficou salva, tá, gente? Ficou salva 24 horas, porque eu esqueci de fazer minha gravação de segurança. Às vezes eu faço uma gravação de segurança, mas aquele dia, como eu peguei o telefone e entrei ao vivo para responder, acabei respondendo. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu, porque foi bem legal. E agora eu separei aqui uma outra pergunta. Essa pergunta foi deixada ontem e eu respondi para ela exatamente isso, né? Deixa eu te responder na live de amanhã, porque é uma coisa muito comum e que com certeza várias pessoas vão se identificar. E ela diz assim, vocês sabem que eu gosto de ler a pergunta, né? Ela diz assim: oiê, me ajuda com uma dúvida? Vocês começam assim, né? Todas docinhos. Aí depois tem um textão. Não, mentira, esse não tem não, mas às vezes tem, né, gente? Às vezes tem os textões, assim, testamentos que eu digo, gente, sei nem por onde começar a responder isso, né? São as tais perguntas que eu não tenho condição de responder. E ela faz a pergunta. E a pergunta é a seguinte: como lidar com a situação quando, ao realizarmos uma produção em conjunto, nós, psicoterapeutas, e a criança se compara muito com a terapeuta e menospreza sua própria produção? Entenderam a situação? Psicoterapeuta e criança estão ali fazendo alguma coisa. É comum as crianças, ao resolverem que vão fazer alguma coisa, tipo, vou desenhar, né? É comum a criança te convidar para desenhar, pegar uma folha, desenha você também, ou desenha junto comigo, enfim. Não é uma coisa incomum na clínica a criança convidar o psicoterapeuta para construir algo, para fazer algo junto. Às vezes junto, efetivamente, às vezes ao mesmo tempo. Então, essa coisa da criança que desenha aqui e o psicoterapeuta que desenha do lado é um clássico da psicoterapia. E o que acontece em seguida, que é o que a nossa amiga descreve também. A criança se compara com o terapeuta e menospreza a sua própria situação. A primeira coisa que a gente precisa entender, minha gente, é que isso é, sob o nosso ponto de vista, né? Tô falando como uma gestalt terapeuta. Isso que se apresenta na relação da criança com a psicoterapeuta é uma forma habitual da criança que se reproduz na relação com o psicoterapeuta na psicoterapia. Em outras palavras, isso que a criança faz de se comparar e de menosprezar a sua própria produção é um padrão relacional. Entendido isso, nós então identificamos um ponto de intervenção. Qual é o problema de uma criança que se compara e que menospreza a própria produção? Vamos pensar, minha gente. Uma criança que se compara e não valida aquilo que ela faz, como essa criança está no mundo? Como essa criança está nas suas relações? Como essa criança interage com o mundo, com os outros e acredita
na sua capacidade de fazer coisas, de alcançar objetivos, de criar soluções para as suas demandas, para os seus desafios. Como que essa criança acredita na sua possibilidade de desempenhar as suas habilidades, as suas qualidades na vida? Essa é a pergunta, né? Será que uma criança que faz isso está conseguindo se colocar no mundo de uma forma confiante? Será que uma criança que faz isso está conseguindo negociar com o mundo as suas possibilidades, o seu jeito, a sua maneira? Muito provavelmente não. Então, uma criança que se apresenta dessa forma é uma criança que se apresenta com pouca confiança em si mesma, que não acredita na sua própria capacidade de criação, que precisa muito, na maior parte das vezes, de um aval do adulto para validar e para qualificar aquilo que ela faz. E muito provavelmente isso se dá porque, assim, uma criança nasce assim, minha gente? Não! Uma criança não nasce assim. Uma criança não nasce se desqualificando. Uma criança não nasce com falta de confiança nas suas possibilidades. Uma criança não nasce achando tudo que ela faz feio. Uma criança não nasce assim. Uma criança se torna assim. E uma criança se torna assim na medida em que ela é continuamente desqualificada, na medida que ela é continuamente desconfirmada nas suas potencialidades, nas suas habilidades, nas suas tentativas, na medida que ela não é vista, que ela não é acolhida, que ela não é valorizada, na medida em que ela é comparada o tempo todo com uma outra criança, seja irmão, primo, papagaio, periquito, cachorro, filho da amiga, o tio que morreu, o avô que não sei o que, na medida que ela é o tempo todo comparada, né, com algo ou com alguém, né, que vira um parâmetro que ela precisa alcançar, mas que ela não consegue porque, vamos lá, né, ela, não é o irmãozinho, não é o tio tal, não é o primo, não sei o que lá. É uma criança que muito provavelmente não tem nenhuma possibilidade de errar e de aprender com o erro e de ter o erro e a falha olhado com olhos de oportunidade para aprender. Essa impossibilidade, eu acho que é uma coisa, inclusive, cultural nossa, né? Essa impossibilidade de errar, essa exigência de performance, essa coisa de que tem um certo, uma escolha certa, um jeito certo, uma forma única de fazer, e que se você não faz, e se você não alcança, e se você erra, e se você tenta e sai esquisito, e se dá ruim, isso é o fim dos tempos. Isso é uma das coisas mais prejudiciais para o desenvolvimento do ser humano. E eu digo do ser humano porque quando a gente fala de desenvolvimento infantil, parece que o ser humano
depois de grande ele nasceu de novo a partir de uma outra coisa, né? E não, né? Nós estamos aqui carregando a nossa história, o nosso processo. História é essa que a gente pode trabalhar, história é essa que a gente pode reescrever, ressignificar, continuar desse ponto apontando para um outro caminho, mas uma história que nos acompanha e que se apresenta na vida adulta. Eu fiz, inclusive, uma live há algum tempo sobre isso. Ela tá agora no YouTube. Eu não vou me lembrar exatamente do nome que eu dei, mas fala exatamente sobre isso, né? Sobre a importância do erro, sobre a importância do fracasso e o quanto que a impossibilidade disso faz com que as crianças fiquem absolutamente inseguras e precisando o tempo todo de aval, né, da gente assinar embaixo e não consigam qualificar nada do que elas fazem. Por isso que essa situação, né, que a nossa colega trouxe, da criança que se compara o tempo todo com o terapeuta e que desqualifica o tempo todo o trabalho, é tão comum na terapia. Eu brinco com vocês, eu digo, isso aqui é um clássico da terapia, isso aqui é um clássico, mas isso é um clássico. O que a gente faz com isso? Uma coisa muito importante com todas as crianças, em todas as psicoterapias, inclusive particularmente com as crianças, mas eu acho que isso vale para todas as clínicas, né? Todas as faixas etárias. Mas tem uma coisa que é muito, muito importante da gente trabalhar, que é a diferença. Outro dia, eu fiz uma enquete aqui nos stories que eu não tô preparada ainda emocionalmente para falar tudo que eu pensei sobre o resultado da enquete. Porque eu pergunto para vocês se não é papel do psicoterapeuta trabalhar a diferença e o respeito às diferenças e à diversidade do ser humano. E eu fiquei muito espantada porque o que eu achei que era óbvio e que não haveria uma outra resposta vindo de um psicoterapeuta e talvez até de um gestalt terapeuta, não foi uma unanimidade. Alguém, mais de alguém, né? Alguém entre aspas, tá, gente? Eu sei que alguém não tem plural. Outro dia eu fiz um alguém entre aspas e uma criatura entrou aqui dizendo não sabe nem falar, sei lá o que, socorro, tá, gente? Me poupe disso, tá? Mas voltando, eu fico brava. Quando eu fico brava, vocês não sabem. Mas voltando, eu não consegui ainda fazer a live sobre aquilo. Mas uma coisa eu já posso adiantar para vocês. Trabalhar diferença é trabalhar a singularidade do ser humano. Nós somos diferentes desde o DNA. Ninguém tem um DNA igual ao outro. Vocês sabiam disso? E que isso por si só já fala do quanto que a totalidade de uma pessoa, ela é sempre única, apesar das comunalidades, apesar daquilo que a gente carrega de semelhante a outra pessoa. Nós temos muitas coisas parecidas, nós comungamos de muitas características, mas com certeza a Gestalt,
a configuração de todas essas características, ela é sempre única, singular. Então, quando eu digo, gente, que trabalhar a diferença é uma coisa importantíssima, é importante para que essa criança possa se valorizar e honrar o seu jeito, a sua forma, a sua habilidade, o seu desenho, a sua construção, o seu boneco, a sua árvore de massinha. Eu tenho a minha árvore de massinha e ela tem a dela. Eu desenho, sei lá, o sol de um jeito e ela desenha de outro jeito. E isso, minha gente, deixa eu contar para vocês, isso é diferença. E diferença não é certo e errado. Diferença não é necessariamente bom ou ruim. Diferença é diferença. Diferença é vida, porque a vida no planeta, no cosmos, né, no planeta Terra, ela tem diversas manifestações diferentes. Eu sou diferente do mosquito que passa aqui, diferente da minha colega que está aqui do lado, diferente da Mari que acabou de entrar, diferente da minha gata que se chama Lua, e por aí vai. Nós somos diferentes e não somos certos ou errados, melhores ou piores. Uma criança chega na terapia assim, se comparando e se menosprezando, porque desde muito pequena alguém começa a ensinar para ela com palavras ou com ações que a singularidade dela não vale de nada, que o jeito dela tá errado, que o jeito de outra pessoa ou a forma que outra pessoa faz é melhor. E aí ela começa desde muito pequenininha a entender que se ela faz um desenho de um jeito e eu faço um desenho de outro jeito, então tem que ter necessariamente um bom e um ruim, um certo e um errado. Vocês entendem que a gente está falando de diferença? E vocês conseguem entender que isso tem uma implicação na vida, nas relações e no posicionamento da gente no mundo, que vai muito além da comparação de um desenho? Vocês entendem o que eu estou dizendo, minha gente? Então, quando uma criança faz isso, eu mostro isso para ela. Eu mostro que existem jeitos, que o desenho dela, ele não é feio nem bonito em si. Ele é o desenho dela. E o meu desenho é o meu desenho. E que os dois podem ser bonitos. E que, eventualmente, eu posso achar o meu feio também e ela também achar o dela feio. E achar feio não é o fim do mundo, mas pode ser um convite para a gente olhar e pensar, mas o que eu posso fazer para que ele fique mais bonito? Ou o que eu posso fazer para que eu goste mais dele? Será que tem alguma outra coisa que eu posso fazer? Então, todas as vezes que as crianças fazem isso, é desse jeito que a gente trabalha. Ai, mas o seu ficou mais bonito. E eu pergunto, quem disse? Ah, eu achei. E aí eu digo, eu não achei. E aí? E aí ela começa a perceber que o juízo de valor
ele não é absoluto. É isso que a gente promove. Quando ela diz, eu gostei mais do seu, eu posso dizer, pois eu gostei mais do seu. Por que você gostou mais do meu? Porque o seu é bem do seu jeitinho. E eu achei ele muito legal. Ai, Luciana, mas você está... Eu vou falar sobre isso numa outra live, tá? Sobre elogios. E a diferença entre elogios do nada, elogios aleatórios para passar a mão na cabeça da criança e confirmação. E trabalho com diferença. E trabalho com qualificação de diferenças. Quando eu dou esse exemplo, o que eu estou exemplificando é uma possível intervenção de qualificação de diferença. Ela pode dizer, qual ficou mais bonito? E aí eu posso dizer para ela, eu gostei dos dois. Porque não precisa ter um mais bonito. Precisa ter um mais bonito? Não precisa ter. Precisa sim. Precisa ter um mais bonito. E eu digo, eu não acho. E aí ela se depara com algo diferente. Eu vivo dizendo para vocês aqui, os meus alunos sabem disso. Quem entra aqui aleatoriamente de vez em quando não me conhece tanto, mas os meus alunos sabem que eu tenho uma frase que quem tiver aí já sabe que eu vou dizer. O terapeuta é o agente da novidade. Quando eu digo, eu não acho que tem que ter um bonito. Eu acho que a beleza do desenho é porque ele é do jeitinho de cada um que faz. Ele é do jeitinho do artista. Tive uma ideia. O que você acha da gente fazer uma exposição? E a gente vai fazer uma exposição de arte. E aí, o que vale é o jeitinho de cada um. É a assinatura do artista. Tem artista que gosta de usar muitas cores. Tem artista que gosta de usar uma cor só. Tem artista que gosta de só fazer riscos. Tem artistas que gostam de fazer círculos. E a gente começa a falar disso. De produção, de criação, de diferenças. Claro, essa linguagem, ela é adaptada para a criança que está junto de você. Você não vai dar uma aula de história de arte, tá? Para uma criança de 5 anos. Não é isso. Mas isso pode virar uma brincadeira. Isso pode gerar mais produção. E aí, ao invés de você ficar na comparação, a gente vai potencializar a diferença. Porque então, nós vamos fazer produções com a nossa cara, com o nosso jeito. Qual é o seu jeito? Qual é a sua marca? E é esse o ponto. É isso que precisa ser experimentado 1, 2, 3, 4, 1000 vezes na terapia. Experimentar, criar coisas do meu jeito. Que pode ser diferente do jeito do meu irmão, do meu primo, dos meus amigos e do terapeuta. Ai, Luciana, mas aí a criança... Eu tenho uma criança que ela pega o papel, aí me dá o papel, ela fica... Aí eu começo a desenhar, ela começa a imitar o meu desenho. Tem crianças que fazem isso. O que a gente faz, minha gente? A gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente está brincando com a criança... Aliás, gente, lembrei de uma coisa. Se vocês não estão ainda no canal do Telegram do aniversário aqui do Gestalt Terapia com Crianças, vocês estão perdendo horrores, tá? Hoje é dia 28
Eu tô postando áudios diários desde o dia 1º e termina dia 30, tá? Porque o mês termina o presentinho, termina a vida boa de vocês todo dia com áudio. Por que que eu lembrei? Porque eu falei disso lá. Por isso que eu lembrei, gente. Não é uma, tipo, maluquice. A pessoa tá falando de uma coisa, começa a falar de outra. Mas eu tava falando sobre essa coisa do psicoterapeuta brincar. Você pega um papel, você faz uma cera antes da criança começar a desenhar, né? Afinal de contas, você não está ali na sessão porque você, terapeuta, está louco para desenhar. Então, pegou o papel ali, eu geralmente demoro. Eu espero a criança começar a desenhar. Às vezes eu fico, aí ela pergunta, você não vai desenhar? Aí o que eu faço? Eu digo, não sei, eu não sei ainda qual é a minha vontade. Eu tô aqui sentindo, prestando atenção em mim, naquilo que eu tô com vontade de fazer. E por que eu faço isso? Porque é isso que eu preciso trabalhar com a criança. O que eu quero? Eu quero que a criança preste atenção nela. Eu quero que a criança preste atenção no que ela tem vontade. Eu quero que a criança olhe para o papel e sinta o que ela tem vontade e que ela não reproduza imediatamente alguma coisa que é o que ela faz o tempo todo. Sim, eu espero o convite dela, claro, né? Gente, por favor, né? Para brincar sempre, né? Não é aquela coisa assim, de você entrar na sala, o que a gente vai brincar hoje? Você começa a brincar e a criança fica para trás. Socorro, né, minha gente? Isso sempre a partir do convite da criança. Alguém perguntou, e quando a criança tem medo? Não entendi. Não entendi como que conecta aqui com o que eu tô falando, tá? Mas aí eu dou um tempo, eu espero, e aí eu digo pra ela que eu tô vendo qual é a minha vontade. Muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, eu não faço nenhum desenho de objetos, de elementos existentes, do tipo, eu não desenho uma casa, uma árvore, um sol. Eu faço desenhos abstratos. A criança que não propõe, a gente acompanha. Criança que não propõe, a gente acompanha. A criança que não propõe que a gente faça isso e aquilo, a gente acompanha aquilo que ela tá fazendo. É desse jeitinho. Quando a criança convida, beleza, a gente tá fazendo com ela. Quando a criança não convida, a gente tá junto dela, acompanhando. Não, esperar sempre... Quando a criança espera a sua proposta, já tem algo anterior na relação que faz com que a criança entenda que você vai ter uma proposta para ela. E não, ela quem escolhe o que ela vai fazer. Eu estou falando sob o ponto de vista de uma Gestalt terapeuta, tá? Dando recorte, porque, claro, tem pessoas que trabalham diferente. Então, assim, se ela escolhe desenhar, então ela escolhe desenhar. E ela vai desenhar o que ela quiser. Se ela disser, ai, não sei o que eu desenho, eu ajudo ela a fechar o olho, prestar atenção no corpinho dela, na respiração, ver o que começa a acontecer. Eu digo que a vontade começa aqui na barriga, então vamos sentir aqui a barriga, com o ar entrando e saindo, e vendo o que acontece, como é que a vontade sai. É assim que eu trabalho é exatamente assim que eu trabalho com as crianças, para a vontade aparecer. Opa, eu acho que a vontade está subindo. Eu faço isso com elas. E muitas vezes eu faço isso diante da minha folha
exatamente para dar a ela uma possibilidade. E fazer isso já minimiza essa coisa da criança, de você começar a desenhar logo qualquer coisa e a criança ficar querendo imitar porque ela acha que legal é o teu desenho. Aí eu não faço, eu faço um rabisco. Eu fecho o olho e faço o rabisco. Ela diz, o que é isso? Eu disse, eu tô com vontade só de experimentar, eu fecho o olho, só de experimentar os giz de cera no papel. Aí ela fica me olhando assim. Eventualmente ela diz, eu não, eu quero desenhar um navio. E tá, beleza. Você quer desenhar um navio e eu tô com vontade de fazer risco no papel. Diferença. Entende, minha gente? Aquilo que o terapeuta não pode trabalhar de jeito nenhum. Diferença. Eu quero fazer o risco no papel e ela quer fazer um navio. Beleza, muito bem. Eventualmente, ela fica assim, meio desconfiada, olhando pra mim. Aí fecha o olho e também tenta fazer o rabisco. Eu digo, bora ver se a gente acha alguma coisa aqui nesse rabisco. Eu disse, tá vendo essa ponta aqui? Eu acho que isso aqui tá parecendo com um balão. O que você acha? Não, eu acho que tá parecendo com não sei o quê. Ou, eu não acho nada. Beleza, não acho nada. Eu acho. E aí eu vou abrindo possibilidades que vão além e que vão na contramão da comparação. Quando a criança faz coisas juntos, compara e menospreza, ela está reproduzindo um padrão típico das escolas. Gente, eu não sei quem é aqui do Rio de Janeiro, mas as escolas aqui no Rio de Janeiro, as escolas das crianças que eu atendo na clínica privada, que são escolas particulares, a maior parte delas tradicionais, as escolas sai a nota da criança junto da média da turma. Então, o fulaninho tirou 6,8 em língua portuguesa e a média da turma foi 8,1. Então, ele está abaixo da média da turma. Qual é o objetivo disso, minha gente? Sabe assim? Então, não é à toa que as crianças trazem isso para terapia. E sim, é o nosso trabalho desconstruir isso. Porque esse tipo de comparação e esse tipo de exigência numa idade muito precoce, mata, extermina, acaba com qualquer início de autoestima e de autoconfiança de uma criança para construir o que quer que seja ao longo da vida. Então, é nesse tipo de manejo, mostrando outras possibilidades, sem obrigá-la, né? Mas mostrando outras possibilidades que não são possibilidades de competição. Não tem que um ficar melhor. Nem necessariamente um tem que ganhar, o outro não tem que estar mais bonito, né? Não tem que ter um certo e um errado, podem ter dois certos, ou podem ter dois de um determinado jeito. Podem ter dois que têm pontos positivos e pontos negativos, e, portanto, não tem um certo absoluto, nem um errado absoluto. Tem diferenças. E é desse jeito que a gente vai manejando, mostrando para a criança outras possibilidades. E claro, né, é sempre importante também, na medida que a gente vai trabalhando isso, e principalmente com crianças um pouquinho maiores, a gente descrever para a criança, na medida em que isso é um padrão, mostrar para ela, né, do tipo, olha como ela é pouco legal com ela, olha como ela desqualifica as coisas dela, né, olha como ela tem habilidades
E às vezes ela tem habilidades muito específicas e ela não valoriza. Ajudá-la a perceber, ajudá-la a experimentar, ajudá-la a desenvolver. E nada melhor do que fazer isso em relação. Porque só porque existe uma relação é que existe isso aqui que a nossa amiga traz. A criança faz uma produção em conjunto, se compara muito com o terapeuta e menospreza a sua produção. Que bom que isso acontece na relação terapêutica, porque é a oportunidade que a gente tem de trabalhar no momento presente da sessão terapêutica na relação que a gente estabelece com a criança. Tá bom, gente? 9 horas, já deu nosso horário. Uma beijoca para vocês, espero ter ajudado. Quem não tá no canal do aniversário do Telegram, entra antes que seja tarde. Uma beijoca. Até a próxima.